Existem várias religiões no nosso mundo hoje, várias, pelo menos vários nomes dela. A religião cristã, como é a nossa, que se subdivide aí talvez entre o catolicismo e os protestantes, que somos nós. E aí, se você analisar, você tem vários outros segmentos de religião, espiritismo, umbanda. Se você vai para fora, você tem o islamismo, o budismo e por aí vai. São vários nomes que se dão para o contexto de religião. Mas a verdade é a seguinte: nós temos duas religiões, de um modo prático e resumido, nós temos só duas. Não é esse monte todo, não. Uma é a religião da vida, cujo Deus é o centro e Ele é adorado. A outra é a religião da morte, em que Deus não é o centro. E essa religião, normalmente o homem com seus rituais e sua ganância e seus desejos são os conceitos centrais. Nessa religião não existe Deus, não o nosso Deus, não o Criador de todas as coisas. Nessa Ele não é adorado, e na verdade nessa Ele nem mesmo está presente. Amém? Vamos devagar, devagar nós vamos chegando no ponto. Então existem duas religiões, se você for ver de um modo prático. Ou Deus é o centro e é adorado, e essa é a religião que salva, ou a outra aí que existem outras bases e outros centros e outras prioridades, e a verdade é que nessas outras, em nenhuma delas, Deus vai estar presente, em nenhuma delas. A título de introdução, eu quero lembrar com você sobre a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 13, quando Deus diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Eu já fiquei pensando, amados, a respeito dessa expressão e dessa colocação que Jesus faz através de João, e a forma como ele considera a igreja de Pérgamo dentro de um contexto em que ele descreve como sendo o lugar onde o trono de Satanás está habitando, ou seja, onde Satanás está reinando. Eu digo comigo, isso é uma expressão muito pesada, e eu já tentei por algumas vezes descobrir os porquês, e já cheguei a alguns conceitos. Os teólogos, eles vão descrevendo e tentando justificar o porquê das expressões, e eles vão pegando as realidades de época, o contexto da própria cidade, e alguns teólogos acreditam que essa expressão, ela foi dita desta forma, porque a cidade de Pérgamo, ela estava justamente entre a cidade da antiga Babilônia e a cidade de Roma, e se ela era mais ou menos o caminho intermediário, então por ela sempre transitavam pessoas que iam para a antiga Babilônia para adorar deuses e não poucos, entende? Então a transição de pessoas, de idólatras, de pecadores, era constante, e talvez por isso Deus chamou dessa forma, apontou dessa forma. Mas sabe, amados, eu não acho que o ambiente de pecadores pode ser colocado ou descrito como um ambiente onde Satanás está reinando. Não seria muito coerente dizer isso. Hoje, por exemplo, nós estamos em um grupo aqui, sim, de pessoas remidas e lavadas no sangue do Cordeiro, mas nós ainda somos pecadores, e nós não podemos negar essa verdade. Nós precisamos todos os dias pôr o nosso joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, entende? Então não seria essa talvez a explicação mais lógica para isso. Existem alguns outros teólogos que acreditam que era porque em Pérgamo havia um centro de adoração a um deus que se chamava Esclápio, que era um deus da cura. Ou seja, porque lá era um ambiente de resultados, de retornos, de cobranças, de pessoas que estavam com um foco diferente, queriam receber, primeiro que a idolatria, né? Porque era um deus idólatra, um deus pagão. Então alguns teólogos acreditam que era por isso.
E alguns outros teólogos também acreditam, porque a cidade de Pérgamo ela era conhecida porque lá havia um grandioso altar para um deus que chamava-se Soter. A cidade de Pérgamo era muito conhecida por conta desse altar, desse deus pagão. Só que no final das contas, amados, não houve um consenso da grande maioria com relação a isso, do porquê que Deus chama aquele local de um lugar onde Satanás habita. O consenso maior entre os teólogos hoje, e é o que eu também concordo plenamente, porque vejo respaldo bíblico para isso, é de que na cidade de Pérgamo foi a primeira cidade que levantou um templo de adoração ao imperador romano. Aí, amados, o negócio ficou ruim, porque qualquer lugar e qualquer ambiente onde o homem é o centro, onde o homem recebe adoração, onde o homem se torna base central, é o diabo quem está reinando nesse lugar, e Deus não habita nesse ambiente. Essa é a explicação mais lógica. Já mudou um pouco os semblantes. Vocês vão ficar me olhando com cara de assustado hoje. Mas até a exortação é boa para nós. Por que nós estamos citando isso, amados? Por quê, amados? Porque eu coloquei um título nessa pregação aqui, eu falei assim, ajustando o foco. Por que nós estamos falando a esse respeito? Porque, amados, assim como aqueles fariseus não conseguiram enxergar dentro de uma ótica correta, dentro da igreja, aquilo que eles precisavam enxergar, muitas vezes eu e você também fazemos isso. Talvez nós viemos hoje motivados para estar na igreja, motivados por ouvir uma palavra que pudesse trazer algum alento para a nossa aflição, que pudesse trazer algum descanso para a nossa alma. Talvez você veio aqui hoje com essa intenção de ouvir alguma coisa de Deus e tentar sair daqui um pouco mais feliz. Eu não estou dizendo que isso seja errado, porque não é. Mas se isso foi a sua prioridade, quando você saiu da sua casa para estar na igreja, então, amados, Deus não é o centro desse encontro para você. E o que é? Talvez o seu desejo, a sua necessidade. Isso configura o que? Deus não mora nesse ambiente. Não mora.